E aí, meu querido, estava aguardando todos vocês, hein? Agora nós vamos começar a nossa aula 10.2. Vamos ver os principais componentes que indicamos para a inserção no sistema SAFs. E ó, assim a gente finalizar esse bate-bola, vou deixar vocês fazendo aí a atividade, mas don't worry, não se preocupe. Assim que vocês finalizarem a atividade, o tio volta para fazer as correções, tá bom? Minha diretora, mostra na tela aí pra gente a aula 10.2. Isso, aula 10.2 do terceiro ano. O que nós vimos, professor? Nós falamos lá dos componentes dos SAFs. E ó, dividimos eles em dois. Escolha e motivos de sucesso. Dentre as escolhas, para a escolha dos componentes dos SAFs, é necessário levar em conta a importância das culturas em relação ao valor do produto nos principais estados da Amazônia. Motivo: o produtor precisa escolher os integrantes dos SAFs, como olhar para a produção rentável, ecologicamente e economicamente viável. Então, aqui, ó, pessoal, vamos observar, né, uma questão que a gente tem que deixar assim clara. Primeiro, falamos que as principais espécies têm que garantir um processo de interação entre os fatores bióticos da fauna, entre os fatores bióticos da flora e esta interação com os fatores abióticos, fauna e flora. Com quem? Com as cultivares que vão ser inseridas naquela região. Então, para que a escolha desses componentes dos SAFs leve em conta como a importância, a relação, leve em conta a relação do valor de produção dos principais estados da Amazônia. E outra, possam satisfazer as necessidades básicas de alimentação e nutrição familiar, estejam adaptadas às condições socioculturais e ecológicas da região, lembrando que tem, né, a possibilidade de observar os ciclos de vidas diferenciadas de espécies arbóreas, cultivares agrícolas, tanto médio, curto e a longo prazo. Elas têm que possuir períodos de safras diferenciados. Isso vai potencializar a mão de obra. Sejam de uso conhecido da agricultura para que você possa realizar as intervenções, se necessárias, que atenda às necessidades de consumo para manutenção. Aí nós temos lenha, carvão, isso é consumo de manutenção rural. Tenham condições de escoamento dessa produção. E aí, ó, citamos 3 processos. Nós temos o 2 e 3. Só que esses 3, pessoal, têm que atender às necessidades, não só do ambiente florestal, como as necessidades do ambiente agrícola. Se a propriedade for próxima aos mercados consumidores, a recomendação é a escolha de produtos que sejam mais perecíveis. Se for distante e de difícil acesso, optar por cultivos maior durabilidade. Agora, defina como componente principal, o carro-chefe dos SAFs, uma cultura que tenha mercado promissor e técnicas de produção bem conhecidas. Isso é essencial, pessoal.
Lembrando, a lavoura temporária, a tradição é a experiência com o cultivo agrícola. O potencial econômico local é valor alimentício. E valor alimentício, né, Jefferson? Potencial econômico local e de valor alimentício. Os efeitos de competição com árvores plantadas por nutrientes, água e luz, e tolerância à sombra. Também plantas que não sejam trepadeiras, as características de não ser hospedeiro de pragas e doenças, as espécies que não causam danos físicos às árvores, a possibilidade da safra diferenciada de forma a garantir o uso de mão de obra e geração de renda em várias épocas do ano. E, claro, temos que garantir aí, pessoal, ó, a escolha de produtos conhecidos local, da espécie florestal, valor comercial de aproveitamento local, efeito de competição com os cultivares associadas. Aí nós temos o uso múltiplo de espécies, produção de alimento, de madeira, lenha, frutos, fornecimento de serviço ambiental, como controle da erosão, fixação de carbono e entre outros, garantindo o sucesso e a viabilidade econômica. Tá bom? Tá bom, professor. Meus queridos, para mim, minha diretora, ó, finalizando aqui esse bate-bola, vou deixar vocês aí fazendo as atividades, mas daqui a pouco o tio volta para a gente fazer as correções, tá bom? Tchau! Muito bem! Como é que foram as atividades? Eu sei muito bem como é que é isso, meus queridos. Ó, muitas vezes é durante a atividade que surgem as dúvidas mesmo. Mas agora, ó, é a hora que a gente vai pegar e vai fazer as correções. Então vamos lembrar aqui, ó, garantir para vocês que o que vocês escreveram aí não precisa estar idêntico com as mesmas palavras que nós usamos aqui. Tem que contemplar as perguntas. Então significa que você pode ter escrito de uma outra forma. Exemplo, você não colocou o termo técnico, mas descreveu o termo técnico. Durante o comentário da resposta, vocês sublinham o que você descreveu, coloque entre parênteses o termo técnico, tá bom? E isso em questões abertas. Professor, como é que nós vamos fazer nas questões fechadas? A gente mostra a pergunta, coloca as alternativas e a gente justifica, porque só uma contemplou. Qualquer coisa, nós voltamos lá na lâmina para mostrar porque as outras não contemplam, tá bom? Vamos lá? Diretora, na tela. Olha aí, pessoal. Primeira questão. O que é necessário para a escolha dos componentes dos SAFs? É necessário levar em conta a importância das culturas em relação ao valor de produção nos principais estados amazônicos. Isso, pessoal, vai garantir a ordem econômica, essa ordem econômica interna dentro do estado, né? Para que possamos garantir a viabilidade econômica interna e satisfazer a necessidade de um atendimento se tiver uma alta produtividade ao mercado externo. Quando eu falo de cidades satélites, quando eu falo de regiões mais distantes, mas aí tem a viabilidade para o acesso. Tá bom? Tá bom, professor. Questão de número 2. Quais são os fatores a serem considerados nas lavouras do tipo temporário? São aqueles lá, né? Aqueles. Olha só. Vamos ver? Vamos. Tradição e... Quais são os fatores a serem considerados nas lavouras
do tipo temporárias. Lavouras do tipo temporárias. Tradição e a experiência com o cultivo agrícola. Potencial econômico, local e de valor alimentício. Efeitos de competição com árvores plantadas por nutriente, água e luz. Tolerância à sombra, plantas que não sejam trepadeiras, não ser hospedeiro de pragas e doenças, as espécies que não causam danos físicos às árvores, safras diferenciadas de forma a garantir o uso de mão de obra e a geração de renda em várias épocas do ano. Pessoal, é bom sinalizar que esses fatores estão diretamente ligados a cultivares que são inseridas. As cultivares que são inseridas na floresta, bem como também são fatores as árvores nativas que nós vamos aumentar essa produção. Porque mesmo que as tradições e as exigências das cultivares sejam garantidas, as tradições e exigências das árvores também têm que ser garantidas, para que não ocorra o processo de degradação da interação. A gente está falando de árvores, mas existem animais que necessitam para a sua sobrevivência dessas produções. Isso porque nós estamos falando de lavouras. Então, quando você insere uma cultivar, lá na sua floresta, vou dar um exemplo. Eu vou lá na floresta, insiro uma cultivar, e se tiver um enxame de abelha ali, que necessita da utilização de um exemplar, que eu possa interferir. Lembra que tem que ser ecologicamente viável para que o produto final da manutenção não tenha um desequilíbrio dentro do processo ecológico nativo que foi levantado anteriormente. Então, tem muitos fatores que devemos levar em consideração para manter o que a gente chama dessa ordem, né? Considerando o tipo de lavoura temporária, porque o tipo de lavoura temporária vai manter a geração de emprego, no caso da mão de obra especializada. E aí são N fatores, demandas que serão, que serão atendidas. Obrigado. Questão de número 3. Obrigado por ter lembrado, né? Atendidas, a palavra atendidas. Questão de número 3. Na escolha dos componentes de espécies arbóreas e lavouras perenes em relação ao uso múltiplo das espécies, podemos trazer como exemplo produção de alimento, madeira, lenha, frutos e fornecimento de serviços ambientais. Gente, além desses produtos, o essencial aí que eu estou vendo são esses fornecimentos de serviços ambientais. Porque não é só a manutenção, não é só a manutenção. Não é só a produção das cultivares inseridas, mas a manutenção deste ambiente. Professor, quando o senhor fala manutenção, é porque não pode ter insumos agrícolas, pessoal. Pense aí, a manutenção de uma horticultura, a manutenção de uma silvicultura, a manutenção de uma olericultura. Não é feito isso dentro de floresta. Aí você tem que colocar, lembram? Vão ter vegetais de produção e vegetais de manutenção. A manutenção, ela não é sintética na floresta. Ela é orgânica.
É isso que tem que ficar claro. Você não tem experimentos agrícolas, implementos, desculpa, agrícolas, que possam realizar de forma rápida. A eficiência a gente nem discute, porque sabe o que acontece. Mas nós não podemos negligenciar esse processo de fornecimento, de manutenção, serviços ambientais. E não vai atender só os produtos de origem vegetal, vai atender toda uma população da fauna que ali também utiliza esses recursos. Isso que tem que ficar claro também, viu, pessoal? Vamos para a questão de número 4. Já veio aí com a resposta, né? Então, vamos lá. Quais as vantagens de safras diferenciadas na propriedade? Há possibilidade de safra diferenciada de forma a garantir o uso de mão de obra e geração de renda em várias épocas do ano. E isso, pessoal, garante aí, ó, se várias épocas do ano eu tenho uma produção, então nós vamos ter um fluxo de atendimento interno, um fluxo de atendimento externo e uma movimentação econômica que nós podemos chamar de diversificada. Movimentação interna de renda econômica diversificada. Isso, sim, garante o processo econômico, produção, processo econômico ecológico. Questão número 5. Já veio com a resposta também. Quanto ao escoamento da produção nos sistemas agroflorestais, SAFs, o produtor precisa levar em consideração certos quesitos para garantir a quantidade e rentabilidade. Quais são esses pontos a serem observados? Primeiro, aqui, ó. Se a propriedade for próxima ao mercado consumidor, a recomendação é escolher espécies cujos produtos sejam mais perecíveis. 2. Se for distante e de difícil acesso, a sugestão é optar por cultivos mais duradouros, com maior durabilidade. 3. De definir defina como componentes principal, quer dizer, o carro-chefe, uma cultura que tenha mercado promissor e técnicas de produção bem conhecidos. Isso vai favorecer, isso vai garantir e permitir a continuação do processo de viabilidade econômica, viabilidade de geração de emprego e proporcionar o fluxo heterogênico dentro daquele período, né, em que ocorre a baixa de produtividade. Isso sim garante o fortalecimento proporcional da economia rural. Isso garante o favorecimento da geração e renda, dentro da área urbana, quanto na área rural. Ok? Ok. Para mim, minha diretora. Meus queridos, finalizamos aqui a correção das nossas atividades. Daqui a pouco a gente volta com mais um assunto para vocês. Tchau!